Olá pessoal, eu sou o Piero aqui do Falando Nisso, e você sabia que existem mais de 60 animações da DC? Provavelmente você não deve ter assistido nem metade delas. A gente já fez um videozinho aqui falando sobre as animações que tem cronologia nos 952, deve estar no card por aqui. Mas no vídeo de hoje a gente vai falar sobre 5 animações excelentes que a DC possui e que você provavelmente não conhece. As animações da DC são uma das coisas mais legais que a produtora tem. Diferente dos filmes, eles conseguem fazer sempre uma história divertida, interessante e com um tom mais sério do que o usual. Essas 5 histórias que nós vamos contar, elas não seguem uma linha de tempo específica, porque cada uma delas é uma história particular, normalmente uma adaptação de uma grande HQ histórica. Só que cada uma delas contém histórias excelentes sobre o universo da DC. Então a primeira animação que a gente vai comentar é o Lanterna Verde, o Primeiro Voo. The ring, it has chosen you. Take it. Se você queria que o filme lá do Ryan Reynolds fosse legal, bem, essa animação é o que aquele filme deveria ter sido. A animação saiu em 2009 e ela conta a história do Hal Jordan, né? Ele se tornando o Lanterna Verde, mostra ele encontrando o Sinestro, sendo treinado por ele e o Sinestro caindo em tentação e se tornando um vilão. É um arco bem completo, é um arco que você consegue entender muito bem o que são os Lanternas Verdes, o Hal Jordan, que é o maior Lanterna Verde de todos, né? Foi pelo menos o maior Lanterna Verde de todos. Essa é uma história que claramente poderia ser adaptada para o cinema, por causa que ela tem um arco muito, sabe, muito clássico, muito de blockbuster mesmo, sabe? Onde o personagem vai, descobre o universo, aprende os poderes, tem um grande mestre, esse mestre se torna um vilão e no final ele tem que aumentar a habilidade, mostrar a sua criatividade para poder superar esse grande vilão, né? E acaba se mostrando o verdadeiro herói que ele é. Cara, tudo para ser um filme incrível. Não virou um filme, mas virou pelo menos uma animação incrível. Então, ressalto que é muito importante que você assista, procure essa animação, ela vale demais a pena. Lançado em 2010, Liga da Justiça, Crise entre Duas Terras, é uma animação excepcional e pouquíssimo conhecida. Nessa história, o Lex Luthor vem para a nossa realidade, um Lex Luthor bom, pedindo ajuda da Liga da Justiça para enfrentar a Liga da Justiça do Mal. No caso, o Sindicato do Crime, que é uma versão da Liga da Justiça onde cada membro ali se torna maligno. Não são os mesmos personagens malignos de outras terras, mas são seus equivalentes, entendeu? É uma animação, cara, com aquele toque clássico da DC, onde a história, ela é simples até, mas ela tem elementos bem complexos, como viagem entre outros universos, multiverso. Cara, ali eles explicam o multiverso de uma maneira tão bem feita, de uma maneira simples, mas fantástica mesmo, né? E lutas super legais, cenas incrivelmente emocionantes, sabe? Tipo assim, aquela coisa de tipo, você fala, cara, não pode acontecer. E como é uma animação, um filme único, realmente os personagens podem morrer, então dá aquele peso maior, diferente quando acontece, por exemplo, sei lá, um filme que você sabe que vai ter uma continuação e eles não vão ter coragem de matar aquele personagem. Eu destaco aqui, né, vários personagens são incríveis, Lex Luthor é incrível, Batman, Superman, né, alguns vilões são super legais, mas eu destaco o Coruja. Cada escolha que fazemos cria um mundo, literalmente. A história se divide em duas, criando uma terra que escolhemos e uma segunda que não escolhemos. Que é a contraparte do Batman. Cara, que personagem. Ele é claramente aquele personagem extremamente psicopata que quer destruir o universo todo, mas o jeito que ele fala, sabe, a articulação dele, o plano dele, a dublagem. Meu Deus, que dublagem é aquela, sabe? Pelo que entendo, somos bem parecidos. Tudo em você o delata. Seu comportamento, sua roupa, suas táticas. Sério, ele é um inimigo à altura do Batman e eles têm um confronto assim que é lindo demais. Essa é uma animação que eu não vejo ninguém comentando, cara, e ela é fantástica mesmo. Vale demais. Em 2011, nós temos Batman Ano 1.
Batman no 1, cara, é uma HQ, é uma história incrível de origem do Batman. Ela serviu de inspiração pro Batman Cavaleiro das Trevas, mas aqui você tem uma pegada nessa animação que é realmente o Batman errando. Nossa, tem coisas incríveis do Batman mostrando ele aprendendo a lidar, ele entendendo a necessidade de usar uma fantasia para poder realmente assustar o inimigo dele antes de aplicar força, né? Tem cenas incríveis, cara, que tipo assim, uma cena, por exemplo, que o Batman ele tá tentando salvar, na verdade, pegar 2 criminosos, e uma hora ele vai pegar o criminoso e esse criminoso vai morrer e ele tem que salvar o cara enquanto o outro tá batendo nele e ele se embanana na situação ali. E tipo, cara, você fala assim, cara, é por isso que ele se prepara, é por isso que ele estuda tanto tática, porque ele já errou muitas vezes, sabe? Ele já cometeu muitas gafes. Tipo, um certo momento que ele tá lá, ele perde o equipamento, caso no meio da correria. Cara, é muito legal, muito legal. Mostra esse começo do Batman, tenta dar uma realidade, sabe, pro Batman, pra ele ser um super-herói. Muita coisa que o Christopher Nolan usou lá no Batman Begins, sabe? Então essa animação, ela é muito importante para você conhecer o Batman e dar um tom ali de realidade pro Batman que é quase intocável, sabe? E ali você vê os perrengues que ele passou no começo ele aprendendo naquele primeiro ano que ele estava sendo Batman. Animação incrível, vale muito a pena, traço demais, aquela dublagem de sempre fantástica. Também em 2011 nós temos Superman Grandes Astros, ou Superman All Stars. Cara do céu, cara, pra mim essa animação é tanto pro cara que adora o Superman, quanto pro cara que não gosta do Superman. Porque, cara, aqui você vê o Superman usando todas as habilidades que ele tem. Ele mostrando o caráter dele, mostrando que como que um cara certinho pode ser interessante, não é chato, entendeu? Nessa história você tem o Superman, logo no início, né? Ele vai salvar uma estação lá de espacial que está próximo do Sol, e ele acaba entrando no Sol, ficando muito próximo. Então as células dele vão absorvendo a energia e chega a um ponto que elas adquirem uma espécie de câncer, seria alguma coisa assim, que ela começa a absorver energia demais e ela praticamente condena o Superman à morte. Então ele sabe que ele vai morrer em algum tempo e ele tem que preparar a Terra para poder sobreviver depois que ele for. E ele vai fazendo, sabe, cortando as pontas soltas ali, resolvendo problemas com vilões, resolvendo problemas com pessoas, com a Fortaleza da Solidão. Cara, é incrível. Aqui eu acho que é fantástico para você entender como funciona o pensamento do Superman, qual que é a função dele, sabe, para a Terra, qual que é a verdadeira mensagem dele. E uma coisa que eu achei legal, que eu aprendi lendo essa HQ e vendo essa animação, é como funciona a mente do Lex Luthor. Isso foi uma coisa que eu aprendi vendo a animação mesmo, eu não tinha entendido de verdade por que o Lex Luthor tem essa birra com o Superman, entendeu? E ali você compreende, tem um certo momento ali no final, que eu não vou dar spoiler, mas o embate, intelectual entre eles, mostra, e ali eu realmente entendi por que o Lex Luthor não aceita o Superman, sabe? Tipo, pô, esse cara é alienígena, tipo um deus perfeito, quer falar pra gente o que é ser humano, sabe? O que um cara desse sabe sobre ser humano, sabe? O que um cara desse sabe sobre ser fraco, sobre duvidar de si mesmo? Ele não duvida, então pra ele é fácil dizer, tipo, acredite, vá em frente, sempre lute. Ele não sabe o que é não ter poder e ter que utilizar subterfúgios, sabe, não muito honrosos para poder fazer aquilo que você tem que fazer. Cara, essa pegada é muito legal e eu aprendi nessa animação e eu acredito que vale a pena para você que adora o Superman e para você que não gosta, cara, assiste essa animação que ela é demais. Eu acho impossível você assistir essa animação e não falar, pô, esse personagem tem algo incrível nele. E por último, e talvez a melhor animação da DC, é Batman Cavaleiro das Trevas. São 2 filmes, na verdade, né? Você consegue por 2 DVDs aí, eu já achei por R$10 e vale demais. Nessa história a gente acompanha, saiu em 2013, né? A animação, mas conta, é uma animação de uma HQ lá dos anos 80 que reformulou totalmente o universo de HQ, dando uma seriedade que naquela época não existia. Naquela época era bem palhaçada, bem fantástico, né? E tudo mais.
e daí voltou para uma coisa assim mais dark, mais séria, tentando puxar mais pro real, sabe? E a HQ Batman Cavaleiro das Trevas fez isso. E a animação, cara, ela consegue fazer essa adaptação tão perfeitamente, seja no traço, dublagem mais uma vez fantástica. E cara, ela não corta, ela complementa, é legal você ver a ação, sabe? Trilha sonora incrível. Basicamente nessa história a gente acompanha um Batman de 50 anos que há algum tempo atrás tinha se aposentado. Num mundo onde praticamente não existem mais super-heróis, ele se aposenta. Só que Gotham é assolada por uma gangue, né? A gangue dos mutantes, que vai aumentando a criminalidade e o povo começa a ficar acuado e chega um momento que ele não aguenta. Ele veste de novo a capa, né? Ele pega de volta o manto do Batman e sai com 50 anos para poder combater o crime. Só que agora o Batman ele não tem tempo para lidar com os bandidos como ele lidava antes. Então, apesar dele manter ainda seu voto de não matar, ele é extremamente violento, ele tem que resolver as coisas na hora. Ele, nossa, cara, é incrível. Pra variar, ele encontra mais um Robin e é muito, muito bem feito. Essa animação ela já serviu de referência para Batman, Batman vs Superman, né? Que tem a famosa luta lá do Batman com a armadura contra o Superman. Só que aqui ela é bem montada, ela tem um propósito mesmo, tipo, não é tão jogado assim. E como dessa vez ele não tem tempo para ficar prendendo e voltando, realmente as histórias se encerram. Então os vilões que aparecem ali, eles têm a história deles finalizadas. Então, cara, é uma oportunidade enorme de você ver alguns vilões e ver realmente a filosofia, o conceito por trás desse personagem indo até o fim. E até mesmo o Batman indo até o fim. Com o que eu acredito que seja o final do Batman. Sem spoiler, mas, cara, é uma HQ praticamente... Uma HQ, no caso, uma animação também, uma adaptação, pra mim, impecáveis, né? Por anos foi a minha HQ, a minha história predileta de história em quadrinhos de todos os tempos. Por muito tempo foi, quando eu li, eu fiquei de cara, e depois quando eu vi a animação, eu vi que eles adaptaram. Eu não consigo imaginar como adaptar melhor. Então essas foram 5 animações da DC que nós indicamos muito e que talvez você não conheça. Mas vale a pena, vá atrás dessas HQs e se quiser mais, comenta aí embaixo se quer mais listinhas, tem mais de 60, então tem muita coisa. Só lembrar para vocês que muitas dessas animações tem em DVD, às vezes em Blu-ray, ou mesmo em HQs, como a gente falou, elas são baseadas. E nós indicamos o Sebo Soler, que é um parceiro aqui da página e nós recomendamos demais, eles citam você aqui em Curitiba. Se você gosta de HQ, gosta de filmes ou livros, né, procure esse sebo que ele é muito bom, a gente vai deixar o endereço aí, vale demais.